Fecha a boquinha. Me dê um golpe. Como? Como quiser, eu vou me defender. Então, o senhor que falou. Não desse jeito. Isso é boxe, não luta de mulas. Tá bom. Desta vez eu te acertei direitinho, né? Mas espere até que nós dois estejamos em guarda. Tá bom, mas não se irrite. Vamos lá, ponha-se em guarda. Isso. Agora sim. Me dê um golpe. Viu só? Você só precisa... Já aprendi. E eu também, Chaves. Dois cruza. Boa, avança no segundo cruzado. Boa, avança no segundo cruzado. Aí, mais um, vem. Direto no final, avança no segundo. Boa. De novo, vem. Sem virar o rosto no direto, estica o braço. Muito boa noite, senhoras e senhores. Vamos lá. Deixa eu dividir um caso interessante para vocês que provavelmente pode ajudar muita gente a elucidar os respectivos problemas. Eu atendi um paciente ontem, certo? Que veio em consulta e em uso de Lexotan, uma medicação bastante famosa, né? Prescrito pelo seu devido psiquiatra. Bom, só que o psiquiatra, ele prescreveu o Lexotan sem antes observar vitamina B12, vitamina B9, homocisteína, sem checar o intestino desse paciente. Então, gente, entenda uma coisa, eu não sou contra remédio, absolutamente. Só que essa paciente, ela veio com todas as desnutrições possíveis. E muito provavelmente a desnutrição dela vinha por conta de uma desbiose, do desequilíbrio de flora intestinal, ou seja, como que ela vai produzir substâncias relacionadas ao bom humor, vamos dizer assim, se ela não tinha como, não tinha substrato, não tinha o tijolinho para construir a casa. Então é normalmente isso que acontece, né? Simplesmente é prescrito uma medicação sem checar antes substâncias que têm uma função biológica específica e fundamental para a saúde daquela paciente. Bom, depois você vai ver, eu vou dividir com vocês o retorno dela, mas a base, vou fazer uma pirâmide aqui do que é fundamental na sua saúde emocional. Você deve checar sempre cheque o seu intestino. Ansiedade, depressão, sempre tem um fundo intestinal que vai piorar muito o quadro, isso quando já não cursa junto com as nutrições e assim piora. Então, pessoal, pensa que você tem uma casa de madeira e uma casa de pedra, de tijolo, um castelo, sei lá. Qual que é mais fácil derrubar? Casa de madeira. É exatamente essa analogia que eu quero que você entenda em relação a um paciente que está passando por uma crise, certo? E tem um metabolismo muito alterado. Quanto pior é os teus marcadores inflamatórios, quanto pior é a tua desnutrição, quanto pior é o teu intestino e tudo isso que a gente fala aqui sempre, pior vai ser essa sua resposta ao estresse. 50% da sua saúde ela é química. Se você tiver uma química muito boa aí, você vai passar por todos os desafios da sua vida de uma maneira muito mais fácil. Os outros 50% é comportamental. E esse é o nosso desafio, equilibrar esses dois pratinhos, né? Porque a comportamental ela influencia na química e a gente somatiza essas doenças. E a química ela também influencia muito na comportamental, que é o que aconteceu com essa paciente. Muito obrigado. Bom, aí vamos supor que você me segue aqui, você não tem dinheiro para pagar uma consulta, você não tem dinheiro para fazer exames, enfim. A primeira coisa que você deve fazer é comer comida de verdade. É comer densidade nutricional. É variar ao máximo possível o teu cardápio. Pensa que quanto mais variedade você tem, mais comida de verdade no final das contas
você dá para esse organismo, mais fácil fica de você se recuperar, melhor você modula o teu microbioma, mais eficiente fica a absorção de nutrientes pelo seu intestino. Agora, se você come tudo errado, se você come industrializado, conservante, isso piora teu microbioma, piora a tua inflamação, você não vai conseguir absorver nada e você sempre vai ficar meio capenga. Tô comendo aqui e vou dividir com vocês o que você precisa saber pro seu exame de sangue para poder falar pro seu psiquiatra, ó, talvez meu intestino não esteja legal. Primeiro, isso é clínico. Então, se você tem distensão abdominal, se você tem azia, refluxo, má digestão, se suas fezes são mal formadas, se você tem algum tipo de problema de obstipação, enfim, clinicamente se avalia isso, mas tem um exame no hemograma, no ecograma melhor, que são os eosinófilos. Eosinófilo, ele aumenta com alergias, então pode ser que você tenha um eosinófilo alto por conta de uma rinite, mas é muito comum também em problemas intestinais. Bom, os eosinófilos, ele é o mais barato, mais fácil, mais simples marcador de inflamação intestinal. Então, você tem um eosinófilo ali, eu já considero acima de 3 alto, tá? Salvo em processos alérgicos, como te expliquei, agudos, né? Até parasitoses pode aumentar também o eosinófilo. Sim, você tem alguma síndrome intestinal a esclarecer. Você tem algum desequilíbrio de flora intestinal e isso está acabando com a tua vida, basicamente. O maior órgão que nos conecta com o meio externo é o intestino. Então, se você não tem um intestino saudável, você não tem uma boa comunicação com o meio externo. Olha que filosófico.